Vamos de passo a passo simplificado dessa make babado. Começo já pelo antes da modelo, que não é assim um grande antes, né? Ela já é maravilhosa, mas eu acho que a grande questão de maquiar mulher bonita é não deixar ela feia. Então vamos lá. A minha modelo tem a pele mista, então eu começo trabalhando com um tônico. Esse é o tônico da Nairana, maravilhoso para tirar a oleosidade do centro do rosto. Se você tiver uma pele com mais sujidade, com mais oleosidade, trabalhe uma aguinha micelar ou uma espuma de limpeza antes do tônico, tá bom? Como a pele dela já tava limpinha, eu trabalhei só com o tônico. E em seguida vim hidratando com o Booster, também da Nairana. Um hidratante hiper leve, que deixa a pele macia e livre de oleosidade. Arrepiei as sobrancelhas. Não, mentira, nem arrepiei tanto assim, gente. Só dei uma penteadinha nela, que é só o que eu faço na sobrancelha, que ela já tem uma sobrancelha super marcante. Trabalhei um hidratante um pouquinho mais pesado, somente na região da olheira. Seco ele com o ventilador e já parto para a blindagem. Essa é a Glow Film, também de Nairana. E eu escolhi essa blindagem especialmente porque ela não contém óleos na composição. Então ela é muito legal para essa parte que é mais oleosa. Espalho pelo rosto inteiro, começando pelas laterais. E eu tenho uma política de o mínimo de produto possível no nariz. Então eu aplico só o restinho que fica na mão nessa região. Espalha o restante pelo rosto todo, na testa, no queixo, no buço, e volto com o ventilador para dar aquela secadinha e permitir que o produto forme a película que ela tem que formar. A base que eu escolhi para trabalhar na minha modelo estava mais alaranjada, então eu trabalhei um modificador de cor, um ajuste de cor na minha base, mais esverdeado, para conseguir neutralizar essa base e alcançar melhor o tom e o subtom da pele da minha modelo. Olha só como a base estava antes, bem laranja amarelada. E você vai perceber como ela ficou depois que eu fiz o ajuste praticamente perfeita na pele da modelo. É para isso que serve a aplicação de colorimetria, para a gente conseguir ter mais liberdade na escolha dos produtos sem se preocupar tanto com a cor deles. Se eu quero utilizar uma base específica e ela não está na cor adequada, na cor que eu quero, eu consigo simplesmente fazer ajuste com conhecimento e produto de colorimetria. Base ajustada e aplicada, me restou ainda as olheiras da minha modelo. E reparem que eu não trabalho um excesso de base nas olheiras. Nas olheiras eu gosto de trabalhar o corretivo. E eu utilizei o corretivo também da Nairana, que é um corretivo que eu simplesmente adoro, porque ele tem alta cobertura, ele não acumula em excesso nas linhas de expressão. Ele é seco na medida certa, sem ficar esturricado, sabe? E eu trabalho inclusive nessa voltinha que ela tem na pálpebra, já acima ali nos olhos. Olheiras corrigidas, já parto pro contorno. O contorno eu faço mais alto para dar um efeito de lifting, para dar um efeito de rosto mais alongado. Existem algumas formas de a gente trabalhar esse contorno para dar efeitos diferentes. No rosto da Steph, eu preferi trabalhar com contorno dessa forma. Trouxe ali um pouquinho também no nariz para trazer um jogo de luz e sombra, afinar um pouquinho só a pontinha do nariz dela, que é o meu segredo. Normalmente eu faço o contorninho somente na ponta do nariz, até o meinho mais ou menos. Eu não gosto de trabalhar o contorno até o final do nariz. Vem com um pincelzinho só sujinho de base, sem pegar mais produto, e suaviza esse contorno para não ficar nada muito marcado. O blush eu já trabalhei com um rosa bem pink, bem intenso, para brincar e fazer um jogo com esse subtom de pele dela. Ela tem a pele um pouco mais quente, eu trabalhei o blush esse mais frio, esse rosado mais frio, mais intenso, mais neon. Trouxe um pouquinho ali também no ponto alto do nariz. E a iluminação também trouxe para um rosado para brincar mais uma vez com o subtom. Gente, quando a gente compreende um pouco mais sobre colorimetria, você consegue não somente harmonizar, como quebrar a harmonia, e mesmo assim vocês vão ver que no resultado final fica bonito. Porque eu vou controlando as intensidades de modo que eu controle o resultado também. Selo o blush, que foi líquido. O primeiro blush que eu usei foi líquido, então eu selo ele com um blushzinho em pó, fazendo esse movimentinho de vai e vem. Leve, muito leve essa mão, somente para fazer um polimento. Um iluminador bem potente, porque eu gosto de brilho na região do ponto alto do zigomático e também ali no ponto alto do nariz. Selo essa pele, de preferência com um pó translúcido, de textura solta, que vai deixar essa pele mais leve, com um acabamento mais aveludado e uma resistência muito maior. Levanto ali a abinha do nariz dela, ó, para o pó entrar bastante, porque é uma região que costuma ficar acumulado. Então, o segredo para durabilidade é selar bem, utilizar bons produtos e depois um fixador de maquiagem, que é o que eu tô fazendo agora,
para garantir uma película sobre essa pele, uma película de proteção que garanta mais impermeabilidade. Usei o mesmo corretivo que eu usei para dar aquela neutralizada nas olheiras, o corretivo da Nairana, usei ele na pálpebra também. E já vi com uma sombra mais clarinha, puxadinha para o neutro, levemente rosada, fazendo todo o côncavo da minha modelo e já alongando ali no finalzinho do olho. Com um pincelzinho menor, agora eu pego uma sombra acinzentada, de tom médio, não muito escura nesse primeiro momento, e venho no mesmo lugar, na mesma região que eu vi com a primeira sombra. Essa sombra cinza, ela vai dar mais profundidade e ela vai começar a fazer a transição para a sombra cinza mais escura que eu vou trabalhar agora a seguir. Olha só, sempre vou pedindo uma dica de ouro que eu dou para vocês. Sempre vai pedindo para modelo, para cliente, e abrindo os olhos enquanto você vai construindo o esfumado. Porque se você trabalha com o esfumado, com a pessoa de olho fechado o tempo inteiro, às vezes você perde a noção de como que esse esfumado tá ficando com ela de olho aberto. Você perde a noção do formato do olho dela. A terceira sombra é um cinza bem escuro, bem fechado, que eu vou trabalhando na raiz dos cílios dela, numa diagonal com um pincel menor ainda. Então, começa na raiz dos cílios e vou entrando ali naquele cinzinha que eu usei anteriormente. Então, foram 2 cinzas nesse olho. Um mais clarinho, que foi a segunda sombra, e esse mais escuro na raiz dos cílios. Para completar o esfumado, completar ali o espacinho de olho que eu ainda tinha, eu selei o restinho do corretivo com uma sombra mais clarinha, uma sombra bege, opaca, bem intensa, e o olho já ficaria lindíssimo assim, né? Mas eu também quero colocar um brilho. Depois da sombra opaca aplicada, retorno com o pincelzinho da primeira sombra e vou esfumando ali a transição entre a sombra opaca e a sombra cinza. Antes de aplicar o glitter, eu quero trabalhar o preto, porque muitas vezes o que acontece é que quando você aplica o glitter, depois do glitter você faz o delineado, esse delineado ele fica cheio de ruguinhas por conta da textura do glitter. Então, uma dica que eu dou pra vocês é, vai trabalhar delineado, vai esfumar esse olho, tem que ser antes de aplicar o glitter. Imagina aí eu fazendo esse movimento que eu tô fazendo agora, de esfumar a raiz dos cílios de preto, depois do glitter já aplicado no olho, e espalhar esse glitter pro rosto inteiro. Então, o glitter sempre por último, sempre é o toque final dessa maquiagem. Fiz um delineadinho de raiz bem fininho, com pouquíssimo produto, usei uma sombra líquida, e agora eu tô esfumando com o cinza. Esfumei primeiro com o pincel limpinho e depois volto com o cinza. Olha a diferença de um olho pro outro, somente depois da aplicação do preto em um dos olhos. Gente, o preto dá muita profundidade e também dá muito efeito na fotografia. Se a sua cliente topar utilizar o preto, usa nem que seja só um pouquinho. Olha aí agora os 2 olhos com preto. Lindo, né? Para o glitter, eu fiz uma misturinha de 2 glitters. Eu usei o prata puro e o glitter Dubai, também da Nairana. E misturei com uma colinha de glitter. Usei uma cola de glitter líquida, mistura e faz a aplicação no olho, que fica essa coisa linda e super fácil de aplicar, não cai nada na pele. A Esté tem os cílios super retos, então eu uso um Curvex para fazer a curvatura dos cílios dela e depois vou aplicando os cílios dela em tufinhos. Somente porque eu quis mesmo dar um efeito mais leve, dar um efeito mais confortável, mas também poderia simplesmente ser um cílio inteiriço ou um cílio inteiriço cortadinho na metade. Cílio inteiriço é aquele cílio postiço mais tradicional. Os cílios de tufinho, muita gente não tem paciência de aplicar, mas depois que você pega a manha, é super rapidinho e vale a pena o resultado para aquelas clientes que são mais sensíveis, que têm olhos menores. Olha só o efeito lindo que eles dão. Aplico a mesma sombra líquida preta que eu usei para fazer o delineado em cima, eu aplico na região abaixo dos olhos, tanto na linha d'água quanto na raizinha do cílio, e venho com um pincelzinho pequenininho de esfumar para fazer o esfumado na região ali da raiz dos cílios. E fechou, terminei o olho, agora é somente acabamento. Volto mais uma vez com essa sombra líquida preta, que eu uso até na salada, para fazer toda a raizinha dos cílios de novo, dar aquele acabamento, deixar bem pretinho. E também para garantir que fique bem pretinha a raiz dos cílios, eu aplico máscara de cílios somente nos cílios dela. Evita a máscara de cílios na ponta dos cílios postiços, para não pesar. Nos lábios, eu optei por fazer uma reprodução de todos os subtons que eu usei na maquiagem.
É uma maquiagem mais fria, então eu usei os lábios mais frios também. Um marrom frio contornando os lábios dela, um lápis marrom frio. Depois eu utilizei o mesmo blush que eu usei nas têmporas, aquele blush líquido rosado lá, o primeiro. Eu utilizei no centro dos lábios e esfumei, e em seguida um gloss transparente, perfeito, que deixou ela lindíssima, deu um volume na boca. E só pra terminar, a Esté tava com algumas espinhas bem pequenininhas, mas dá um voluminho, então eu decidi fazer uma pintinha bem no lugarzinho onde ela tinha essas espinhas. E olha só como ela ficou, as pintinhas dão um charme. E ela está pronta! Se você chegou até aqui, fica no grupo que vai ter mais surpresas, mais novidades, e você vai receber tudo em primeira mão no grupo. Um beijo e até a próxima aula!